Eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional do lacconcursos.com.br, e agora a gente vai conversar sobre o Supremo Tribunal Federal. Dentro da estrutura de organização dos poderes, organização do Poder Judiciário, a gente fala agora do STF, o tribunal mais importante do Judiciário brasileiro, do Judiciário Nacional, que a gente chama de Suprema Corte, né? Lá no artigo 101 ao 103b da Constituição, nós encontramos informações valiosas e importantes sobre o Supremo Tribunal Federal, informações como a sua estrutura, competências. Vamos encontrar assunto do CNJ, do controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes e outros que a gente conversa começando por essa aula. Quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, alguns assuntos ganham destaque. Por exemplo, a composição do Supremo, como se compõe o Supremo Tribunal Federal, quem são os ministros do STF, a competência que é dada ao Supremo Tribunal Federal, o que ele pode julgar, o que ele pode fazer, e ainda o CNJ, que não é órgão do Supremo Tribunal Federal, mas está na Constituição, no artigo 103, muito próximo de todas as competências do STF e da estrutura do STF. Então a gente vai estudar nesse bolo, nesse conteúdo, nesse conjunto de regras chamada STF, também vamos estudar o CNJ, que não é órgão do STF, tá bom? Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal dispõe sobre o STF no artigo 101 ao 103A, basicamente. Essa previsão trata da composição e da competência do STF. A gente vai ver no 103B o CNJ. Por isso que eu coloquei ali o CNJ, tá? O artigo 101 da Constituição Federal estabelece regras básicas de composição do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem faz parte do Supremo, quem são os ministros, idade, pode ser brasileiro nato, pode ser brasileiro naturalizado, tem que fazer concurso. Como é que chega no STF? Isso tudo a gente encontra aqui no artigo 101, quando a gente fala da composição. A função principal do Supremo Tribunal Federal, a grande missão constitucional do Supremo Tribunal Federal é essa aqui, ó, guardião da Constituição da República de 1988. Tem um vigilante da Constituição que é chamado STF. Ele fica de olho em tudo que acontece na Constituição da República e na legislação brasileira. Se alguma norma da legislação brasileira contrariar o texto da Constituição, o Supremo Tribunal Federal será acionado para se manifestar e dizer: contraria a Constituição, é inconstitucional. Não contraria a Constituição, é constitucional. Essa é a grande responsabilidade do Supremo Tribunal Federal desde do Brasil Império, em 1891, quando ele foi criado. Na composição do STF, a gente tem um número X de ministros. São apenas 11 ministros. A Corte Judiciária mais importante do Brasil possui apenas 11 ministros. Não há suplente para cada ministro. Se o ministro faltar, tem que dar um jeito, né? Se não houver como conduzir os trabalhos sem a presença do ministro, faltante, eu tenho que convocar um magistrado do STJ para que ele possa assumir a vaga temporariamente. É o que a gente chama de substituição por convocação. Digamos que o ministro adoeceu, viajou em missão oficial, enfim. Por alguma razão ele não pode estar presente. Aí eu posso chamar, posso convocar. Mas eu só vou convocar para substituir naquele momento, naquele ato, quando o ato não puder ser praticado sem a presença do ministro. Quem são os ministros do STF? São cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Então, nenhum cidadão brasileiro com menos de 35 entra no Supremo. E nenhum cidadão brasileiro com mais de 65 entra no Supremo. Aos 35 anos, a idade mínima para entrar. E eu fico até quando? Até os 75 anos, quando aparece a aposentadoria compulsória.
Pô, cabeça, mas não são 70? Não, meu amigão, já mudou essa regra e a gente já viu aqui quando a gente estudou administração pública. Agora são 75 anos. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem concurso público. Não. Você precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Ter mais de 35 anos e menos de 65 anos. Você não vai passar num concurso para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Estou falando isso não é porque eu estou dizendo que você não tem capacidade para isso, é porque não existe concurso para isso. As indicações do Supremo Tribunal Federal no Brasil são indicações políticas. O presidente da República nomeia após a aprovação do Senado. Então, os requisitos para o presidente da República nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal são baseadas em questões políticas. Não tem concurso. Aliás, não se exige, segundo o texto constitucional, que o indicado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal tenha pelo menos o curso de Direito. É sério que eu estou falando, não é zoação não estou zoando não. Não tem o requisito ser bacharel em Direito. Não tem isso. Não tem. Exige-se notável saber jurídico. Não é para qualquer Zé das Couve. Não é para qualquer Rodrigo Belmonte. Entendeu? Não, é para o cara que é o suprassumo do direito no Brasil, né? São pessoas muito intelectualizadas, com conhecimento jurídico incomum, para eles poderem ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. E além de tudo, eles precisam ter reputação ilibada. Ou seja, tem que ser um exemplo de cidadão, um exemplo de profissional. Não pode ter uma vírgula manchando o currículo dele, né? Caso contrário, ele é descartado. A escolha e nomeação entre brasileiros natos. Ainda falando da composição do STF, a escolha e nomeação ocorre entre brasileiros natos. Eu não tenho como nomear ministros do Supremo Tribunal Federal que sejam brasileiros naturalizados. O cargo é privativo de brasileiro nato. Uma das diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, previstas no artigo 12 da Constituição da República, é justamente o fato de que existem cargos que são privativos de brasileiros natos. Um desses cargos se chama ministro do Supremo Tribunal Federal. Aprovação pelo Senado por maioria absoluta. O presidente da República não nomeia o ministro do STF sozinho. Ele não pode fazer isso. Ele precisa necessariamente da aprovação do Senado. Então, no Senado, o candidato, digamos assim, a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele será sabatinado pelo Senado. Ele será questionado sobre questões pertinentes à atividade do Supremo. O correto é que ele fosse questionado como uma prova oral de concurso público para a magistratura. Questionassem ele sobre questões jurídicas, sobre questões políticas, sobre questões constitucionais. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Nomeação pelo presidente da República. Então, vejam só. O ato de nomeação é um ato complexo. Por que ele é um ato complexo? Não é composto, é complexo. É como se a gente estivesse falando aqui de atos administrativos. A gente tem atos administrativos simples, atos administrativos compostos e ato administrativo complexo. A nomeação de um ministro do STF é um ato administrativo complexo, porque ele depende de aprovação de um órgão que se chama Senado, com a aprovação da maioria absoluta, e somente após essa aprovação do Senado é que o presidente da República pode nomear. Então eu tenho dois atos para formar um, na verdade, né? E esses dois atos são emitidos de instituições diferentes, vontades diferentes. Por mais que o presidente da República queira nomear, se o Senado não aprovar, se o Senado não aceitar aquela nomeação, não vai nomear, não vai rolar a nomeação, tá? Então, esse é um exemplo de ato complexo. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí, curtiu a aula? Realmente, nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Like Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco. Vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Like Concursos para o concurso da Polícia Rodoviária Federal.
10 vezes de R$35. Veja, 10 vezes de R$35, investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.